Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos aqui falando sobre a salvação em Cristo. A salvação é a maior dádiva de Deus. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o primeiro passo que nós devemos dar para a nossa salvação. A salvação, ela não pode ser algo pela metade. A salvação não é algo incompleto. A Bíblia diz que a salvação, ela é plena, ou seja, ela é total. A salvação abrange todas as áreas da nossa vida, espírito, alma e corpo. Nós falamos no primeiro vídeo que o primeiro passo para a salvação, ela é a fé. Nós não podemos ser salvos em Cristo sem a palavra de Deus, porque a palavra é que vai gerar fé. A palavra diz lá em Salmo, capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o primeiro passo é crer. Se nós cremos que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para nos justificar diante de Deus. E o primeiro passo sendo a fé ela vai nos levar a algo muito importante para a nossa salvação, que é o arrependimento. E o que é o arrependimento? Significa dar meia volta e seguir no sentido contrário ao que se estava seguindo. Ou seja, nós, antes de conhecer a palavra de Deus e conhecer a Cristo, nós andávamos nos nossos próprios caminhos. E a palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Qual tem sido os teus caminhos? Qual tem sido os nossos caminhos? Será que nós estamos colocando o nosso caminho na pessoa de Jesus Cristo? Pois Jesus mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu quero trazer algo importante sobre arrependimento em Atos 3,19, quando ali o apóstolo Pedro estava pregando a palavra de Deus para os povos ali, os judeus, né, e aqueles povos, ele pregou que Jesus é o Salvador, mas que eles tinham matado o autor da vida, o Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele usa essa palavra e acaba compungindo o coração de muitos daqueles judeus que pediram, quando Jesus estava sendo julgado, quando Pilatos ali, né, ele estava decretando o que fizesse com Jesus, muitos diziam, crucifica-o, crucifica-o. E nesse momento que o apóstolo Pedro estava pregando, era exatamente para aquelas pessoas que tinham denunciado, dado a sua palavra para que Jesus morresse. E a Bíblia diz que quando Pedro prega essa palavra, o Espírito Santo, ele impacta a vida daqueles homens, né? E eles acabam sendo compungidos, eles acabam sendo convencidos de que realmente Jesus é o Salvador. E eles perguntam, varões, homens de Deus, o que nós vamos fazer então? Já que cremos agora que realmente esse Jesus, ele é o Salvador. Aí Pedro dá a resposta em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O segundo passo é o arrependimento. E como eu falei, arrepender significa dar meia volta e seguir ao sentido contrário que estava seguindo. Um exemplo que nós podemos dar é Zaqueu. Capítulo 19 de Lucas fala a história de Zaqueu. Quem era Zaqueu? A Bíblia fala que Zaqueu ele era um chefe dos publicanos. O que eram os publicanos? Eles eram judeus que cobravam imposto dos seus compatriotas para Roma. Eles eram considerados como traidores. E, além do mais, muitas vezes os publicanos, eles cobravam a mais. Eles cobravam propina dos seus próprios irmãos. Então, eles eram considerados traidores.
Veja o que a palavra de Deus, ela nos fala sobre arrependimento. E a Bíblia fala que simplesmente Zaqueu, ele quer ver Jesus. Jesus, ele ia passar onde Zaqueu estava e perto onde ele morava. E a Bíblia diz que ele era de baixa estatura. E a Bíblia diz que Zaqueu tem uma ideia, ele sobe numa figueira, num sicômoro, para ver Jesus, porque ele não conseguia enxergar o Senhor Jesus. E a Bíblia diz simplesmente que quando Jesus ele vai passando por debaixo daquela figueira, simplesmente ele olha para cima e ele fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que quando Zaqueu ele recebe essa palavra de Jesus, ele fica, quase não acreditando. E ele desce depressa e ele recebe Jesus na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus passa o dia todo com Zaqueu, pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, da vida eterna e do pecado, a consequência do pecado. E a Bíblia diz que quando termina o dia, Jesus ali com Zaqueu, Zaqueu toma uma atitude severa na sua vida. E qual foi a atitude de Zaqueu? Simplesmente Zaqueu declara: Senhor, a partir de hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Louvado seja Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Essa é uma atitude de um verdadeiro arrependido. Uma pessoa que se arrepende, ele realmente deixa a prática do pecado. E a Bíblia diz que Jesus olha então para todos que estavam ali e disse: olha, esse aqui é filho de Abraão também, né? E hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja o que leva Jesus a declarar Zaqueu como uma pessoa salva, foi a atitude que ele teve de se desprender do Deus que ele tinha, que era o dinheiro. Ele se desprendeu da avareza e ele resolve dar metade dos bens. Ei, nós temos que tomar uma atitude na nossa vida. Enquanto a vida, diz a Bíblia, há esperança. Muitas vezes nós pregamos para muitas vidas que estão aí no mundo, no pecado, mas muitas vezes na igreja as pessoas estão oprimidas pelo pecado. A salvação, ela é perfeita, mas em muitas vidas a salvação não agiu porque nós não damos lugar. É preciso arrependimento, é preciso mudança de atitude, é preciso se entregar completamente nas mãos de Deus. O segundo exemplo que eu quero dar de arrependimento é o filho pródigo. A Bíblia fala no capítulo 15, também do Evangelho de Lucas. Esse capítulo ele é assim declarado como o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia, né? Então ali fala do filho pródigo. E a Bíblia diz, nós conhecemos a história, que o filho pródigo ele chega para o seu pai e ele pede a sua herança. Pai, me dá a minha herança, eu quero a minha herança. E o pai ele não diz não, ele pega a herança, dá para o filho e o filho vai para um lugar longínquo, deseja a morte do pai. Herança é quando os pais geralmente partem, quando eles morrem, os filhos recebem a herança. Mas esse filho, ele desejou a morte do seu pai. E a Bíblia diz que ele pega tudo que ele tem, vai para um lugar muito distante, e ali ele vai estragar toda a sua herança que o seu pai tinha, que era também ali relacionado também na vida espiritual, um exemplo de salvação. E ele gasta tudo na promiscuidade, na prostituição, nos vícios da embriaguez. E a Bíblia diz que acaba tudo, acaba todo o dinheiro daquele rapaz. E quando acaba, ele vai procurar um trabalho que os amigos abandonaram. E o único emprego que ele encontra é apacentar porcos, né? É assim, quando a pessoa se desvia dos caminhos de Deus, ele vai fazer tudo aquilo, toda a imundície que ele pregava contra, muitas vezes ele vai praticar aquele pecado. E quando ele está ali apacentando porcos todos os dias, ele era judeu, imagina ele olhando para os porcos,
Imagina ele ali dizendo, eu sou judeu, não posso nem me aproximar de um porco, agora eu sou apacentador de porco. Meu Deus, misericórdia. Então ele ali, naquela vida rotineira, aquela vida vazia, ele está agora insano, ele perde a razão. Mas no momento ele cai em si e ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância e eu aqui pereço de fome, apacentando porcos, eu tenho um pai. E ele resolve tomar uma decisão, tomar um rumo na vida dele. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem fartura com abundância, na casa do meu pai tem uma cama quente, na casa do meu pai tem um teto que me cobre, eu vou voltar para lá. Mas eu vou dizer para o meu pai, porque o que eu fiz não tem perdão. Eu vou voltar e dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus trabalhadores. Olha o que esse filho, agora ele quer falar para o pai, não se considera que tem perdão para ele. Mas ele toma a decisão de mudar o rumo da vida dele. Ele decidiu que ele ia voltar na direção da casa do seu pai, porque o seu pai, ele sabia que era um pai de amor, um pai amoroso, um pai cuidadoso. Veja uma coisa importante, qual é a direção que nós estamos tomando na nossa vida? Qual é a direção que você tem tomado na sua vida? As nossas decisões, elas vão ter as consequências necessárias daquilo que nós queremos para a nossa vida. E quando ele volta para a casa do pai, simplesmente ele chega de longe, o pai o conhece, e o pai então corre e abraça ele, e o pai dá um beijo nele. O que significa aquele beijo para o judeu? O ósculo santo. Ele simplesmente dá um beijo no seu filho e está dizendo assim, a paz do Senhor, meu filho, eu te dou a minha paz, porque eu sou o dono da paz. Aquele pai simbolizava quem? Simbolizava Deus. Então, nós vemos que ele abraça, ele beija, e depois ele manda preparar a melhor roupa, dá um banho no seu filho, troca a roupa dele, que significa que aquela roupa que ele estava era uma roupa de pecado, era uma roupa de uma vida no círculo vicioso dos vícios, de tudo aquilo que escraviza o homem. Ele diz, olha, dá uma veste nova, a roupa de festa, coloca o anel no dedo dele, que é símbolo de autoridade, calça os pés na sandália, com as sandálias novas, que significa que quando o judeu estava descalço, é porque era um escravo. Mas agora ele calçado, ele é liberto por Jesus Cristo. Eu quero decretar na tua vida, em nome de Jesus, a salvação de Deus. Você não nasceu para perdição, você não nasceu para escravidão, você não nasceu para viver uma vida oprimida, você nasceu para viver eternamente, viver com Cristo. Mas é preciso tomar uma decisão nas atitudes, uma decisão no rumo da nossa vida. Qual a decisão que você vai tomar nesse dia? Qual a decisão que você vai tomar com relação à sua vida espiritual? Com relação à sua salvação? Não acredite que o diabo, ele disse essa mentira para você, que não tem mais perdão, que não tem mais como resolver o problema desse pecado que te escraviza. Você nasceu para viver eternamente. Eu denuncio em nome de Jesus nessa noite, e eu repreendo todo espírito que tem falado na sua vida, dizendo que você está condenado, que não tem mais perdão. Em nome de Jesus, recebe a salvação de Deus. Em nome de Jesus, recebe a bênção da vida eterna, na qual o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero decretar salvação na tua vida, que Deus vai te libertar de todo o jugo do pecado, que Deus tem poder para fazer de você uma nova criatura. Então acredita, a atitude é sua. O apóstolo Pedro pregou, os judeus perguntaram, o que nós vamos fazer agora? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu quero dizer nessa noite, eu acredito na sua salvação. Viva uma vida de paz, viva uma vida de alegria,
Viva uma vida plena na pessoa de Jesus Cristo. Deus não te fez para sofrer. Vamos orar nesse momento? Vamos fazer um clamor nessa hora? Eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu casamento. Como está seu casamento? Eu quero orar pela sua família. Como está a sua família? Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento essa pessoa, essa família. Eu te apresento esse lar. Eu te apresento cada vida, Senhor, que nos ouve nessa noite. Pai, eu declaro a salvação. Eu declaro o arrependimento. Não apenas um remorso. Senhor, mas eu declaro um arrependimento de coração, que vai levar esse meu irmão e essa irmã, minha irmã, a uma vida de um verdadeiro arrependimento, que vai levar ao perdão dos seus pecados e à libertação de todo vício, de todo mal, de toda escravidão. Em nome de Jesus, recebe a vida eterna. Em nome de Jesus, sejam cancelados os teus pecados. Em nome de Jesus, eu profetizo uma vida liberta, uma vida próspera, uma vida com saúde. O Senhor é quem te cura, o Senhor é quem te liberta. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. E seja feliz com Jesus, porque somente em Jesus nós podemos ter a verdadeira felicidade. Em nome de Jesus. Uma boa noite, uma ótima semana, nas bênçãos de Deus.